Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou, vai guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos surgindo, pode contemplar. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. Quando uma bola de fogo, pois aqui descerá. Se você tem olhos surgindo, pode contemplar. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meia dúzia de pessoas falaram. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz por mais essa oportunidade que o Senhor me deu, através dos irmãos que aqui estão. Agradeço primeiramente a vida do meu Deus, o pastor José Luan, que está aqui, da sua esposa, a nossa irmã missionária Mariana, o presbítero Deus, nosso irmão Ramon está aqui, a qual eu conheço há algum tempo já também. Os demais, essa cantora maravilhosa que cantou aqui, que Jesus colocou na minha vida, minha noiva, que está aqui comigo também. E eu fico muito feliz, porque só Deus sabe os levantes que tem acontecido na minha vida. Muitas das vezes o diabo tem tentado me fazer desanimar, mas eu não posso desistir daquilo que Deus tem designado para a minha vida. O que Deus tem para mim fazer, o que Deus tem para você fazer, o da direita não pode fazer, o da esquerda não pode fazer, mas só você que tem que fazer. Por isso não adianta, como o Ramon disse aqui, nós estamos no meio, nós somos um barco, agora nós entregamos ele na mão de Deus e estamos no meio do mar. Não tem como mais a gente sair do dentro do barco, porque se a gente sair, a gente vai morrer afogado dentro do mar. Então é por isso que nós temos que deixar Deus nos conduzir até o fim da nossa jornada. E todos nós sabemos que o fim da nossa jornada está lá no céu, lá na glória. E nós sabemos que um dia nós vamos morar lá, em nome de Jesus. Aqueles que podem colocar de pé, assim façam no nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor no nome de Jesus. Vamos deles, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Na cidade do nosso Deus, eu sou fonte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós cremos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer.
Grande. Coloque a mão no seu coração e feche os olhos. Não olha aquilo que está sendo feito fora, do lado de fora da igreja ou dentro da igreja. Presta atenção porque Deus está aqui nesse lugar e quer falar no seu coração. No nome de Deus. Eu sou a alegria de toda a terra. Levante a mão para me ver no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Grande Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Por isso não liga do que está acontecendo lá fora. Não liga do que está acontecendo, que Deus já está no controle. Não fica disperso que por uma situação ou outra dessa você perde sua vez. No nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, uma passagem bem conhecida, onde nós vamos achar aquilo que Deus quer para nós essa noite, no nome de Jesus. Porque tudo que nós procurarmos na Bíblia nós achamos. A Bíblia tem a resposta de todas as coisas que nós buscamos. A Bíblia é o manual do cristão, é o manual daquele que quer viver na presença de Deus. Por isso que tudo aquilo que você procurar, você vai achar dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigada pelos sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 18 do livro de Reis, primeiro livro dos Reis, vamos ler a partir do versículo 22. Então fecha a Bíblia e nós vamos ler. A leitura vai ser um pouco grande, mas vai ser necessária, no nome de Jesus. Está escrito assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei nós, pois, 2 bezerros, e ali escolhas para si um dos bezerros, e divide em pedaços, e ponha fogo sobre a lenha, porém não lhe metem fogo. Tem um fundo ali. E eu preparei outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome dos vossos deuses, invocai o nome dos reis,
invocai o nome dos vossos deuses, dos vossos reis, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus sobre todo Israel. Respondeu e disse, e esse disse, boa é esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhe para vós um dos bezerros e prepare primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome dos vossos deuses, e não lhe meterei fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ah, Baal, responda-nos, porém nenhuma voz, não havia nenhuma voz, nem respondesse. E faltaram sobre o altar o que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que entenda alguma coisa, alguma viagem. Porventura dorme, o desperta. E eles clamaram em grandes vozes, e retalharam-se com facas e com lancetes, conforme costume, até derramarem sangue sobre o altar. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até o que é oferta as ofertas e os manjares. Porém não houve nenhuma voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois se fez um rego ao redor do altar, e segundo a largura de 2 medidas de semente. E então amarrou a lenha e o dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Vamos ler o versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, não há nada. Então disse Elias, torne lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe para aparelhar o teu cavalo e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e veio correndo para Acabe, até a entrada de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, como a tua palavra diz, ó Pai, que onde há um filho, ó Pai do Senhor, uma luz das trevas não pode, ó Pai, permanecer. Então, ó Pai, esse bloqueio que está tendo no mundo espiritual agora, ó Pai, eu quero que o Senhor da ordem aos seus anjos e joga por terra agora. Deus, ó Pai, começa a nos guiar debaixo da revelação da tua palavra, começa a desfalir com todo o império das trevas. Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Graças a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Levante a mão para me ver no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Grande Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Por isso não liga o que está acontecendo lá fora. Não liga o que está acontecendo, que Deus já está no controle. Não fica disperso que por uma situação ou outra dessa você perde sua bênção. No nome de Jesus.
Amém? Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, uma passagem bem conhecida, onde nós vamos achar aquilo que Deus quer para nós essa noite, no nome de Jesus. Porque tudo que nós procurarmos na Bíblia, nós achamos. A Bíblia tem a resposta de todas as coisas que nós buscamos. A Bíblia é o manual do cristão, é o manual daquele que quer viver na presença de Deus. Por isso que tudo aquilo que você procurar, você vai achar dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigada pelos sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 18 do livro de Reis, primeiro livro dos Reis, vamos ler a partir do versículo 22. Não fecha a Bíblia que nós vamos ler. A leitura vai ser um pouco grande, mas vai ser necessária, no nome de Jesus. Está escrito assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei nós, pois, 2 bezerros, e ali escolhas para si um dos bezerros, e divide em pedaços, e ponha fogo sobre a lenha, porém não lhe metem fogo. Tem um fundo ali. E eu preparei um outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome dos vossos deuses, invocai o nome dos reis, invocai o nome dos vossos deuses, dos vossos reis, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus sobre todo o Israel. Respondeu e disse, e esse disse: Boa é esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhe para vós um dos bezerros e prepare primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome dos vossos deuses, e não lhe meterei fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Baal, responda-nos, porém nenhuma voz, não havia nenhuma voz, nem respondesse. E faltaram sobre o altar o que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que entenda alguma coisa, ou que entenda alguma viagem. Porventura dorme, o desperta. E eles clamaram em grandes vozes, e retalharam-se com facas e com lancetes, conforme costume, até derramarem sangue sobre o altar. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até o que é as ofertas e os manjares. Porém não houve nenhuma voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois se fez um rego ao redor do altar, e segundo a largura de 2 medidas de semente. E então amarrou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. Vamos ler o versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou,
não há nada. Então disse Elias: torne lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe para aparelhar o teu cavalo e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos e veio correndo para Acabe, até a entrada de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, como a tua palavra diz, ó Pai, que onde há um filho, ó Pai do Senhor, uma luz das trevas não pode, ó Pai, permanecer. Então, ó Pai, esse bloqueio que está tendo no mundo espiritual agora, ó Pai, eu quero que o Senhor dar ordem aos teus anjos e joga por terra agora. Deus, ó Pai, começa a nos guiar debaixo da revelação da tua palavra e começa a desfalir com todo o império das trevas. Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nada, ó Pai, nós não viemos aqui, ó Pai, para brigar, ó Pai, com o homem, ó Pai, com carne nenhuma, com sangue algum. Nós estamos aqui para guerrear, ó Pai, com a principal e com a potestade. Mas nós sabemos que o nosso general de guerra é o Senhor. Então, ó Pai, começa a dar ordem aos teus anjos, ó Pai, para que nenhum mal nos suceda. Deus, sim, ó Pai, no nome de Jesus, essas portas com muralha de fogo e sangue, para que nenhum mal chegue à tua casa. E Deus, o prepara, ó Pai, os teus filhos para ouvir a tua palavra que vai estar sendo ministrada. Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos para que a glória do Senhor desça nesse lugar. Deus, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para falar conosco. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada um, ó Pai, nesse terceiro erro dessa festividade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glorifica o Senhor com as palmas em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, grande Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que prova. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando. Mas Deus sabe todas as coisas. Tem um bloqueio muito forte no mundo espiritual aqui que não está deixando a minha mente entender aquilo que Deus vai falar. Mas Deus já deu vitória no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Reis, a partir do versículo 17, nós vemos uma história a qual fala de um homem a qual a Bíblia não tem o prazer de falar do seu início, não tem o prazer de falar da sua descendência, não tem o prazer de falar do seu nascimento. Esse homem se refere ao profeta Elias. Você não vai ver na Bíblia Sagrada, ver a Bíblia explicando a vida de Elias de forma igual a gente já vimos conforme a vida de Eliseu. Nós vemos no capítulo 17 um episódio muito interessante. Nós vemos que Deus usando a boca do profeta, ou seja, o profeta vira e profetiza segundo a sua palavra, que ele disse que não haveria chuva sobre a terra. Mas não era a vontade de Deus que aquele profeta falasse daquela forma. Não era a vontade de Deus que ele fizesse aquele julgamento, que ele determinasse aquilo que já havia de acontecer. Porque todos nós sabemos que nenhuma terra vai para frente sem chuva, porque é a chuva que produz e enche as represas para que produza água. A Bíblia diz que na cidade de Samaria estava tendo uma fome terrível, a qual não havia chovido sobre a terra. Mas quando esse profeta profetizou segundo a sua própria palavra, Deus teve que assinar embaixo, porque ele era um homem que servia a Deus com fidelidade, ele era um homem que andava com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que aquilo que ele falasse, por mais que não era vontade de Deus, Deus tinha que assinar embaixo, porque Deus designou ele como profeta, no nome de Jesus.
Elias profetizando segundo a sua própria palavra. Eu fico tentando entender o que passou na cabeça de Elias. Será que ele estava num momento de exaltação ministerial? Ou será que ele estava até mesmo com ousadia de falar aquilo? Mas nós vemos nos versículos seguintes que Deus vira para ele, onde ele achou, se fosse eu, pensava assim, poxa, agora Deus vai bater palmas para mim, Deus vai falar que eu fui bom, mas não foi isso que Deus mandou para ele fazer. Deus virou para ele e mandou que ele fosse até o ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite, ali o Senhor havia de preparar o que ele ia comer. E a Bíblia diz que Deus deu a ordem aos corvos, Deus deu ordem aos urubus, ou melhor dizendo, para trazer comida para o profeta Elias. Deus sempre nos coloca em situações a qual Ele vai testar o nosso caráter, a qual Ele vai testar a nossa fé. Se fosse nós, muitas das vezes, nós não obedeceria à vontade de Deus, não obedeceria à voz de Deus. Deus falou com o profeta Elias, dizendo a ele que ele fosse ao ribeiro de Querite, e ali o Senhor ia ordenar os urubus para que trazesse alimento para ele. Nós sabemos que o alimento a qual estava se referindo daqueles urubus era até mesmo carne podre, porque o urubu não come carne não ser podre, e não come nenhum tipo de carne.